Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos, ouvintes do canal A Bíblia em Foco. Um prazer muito grande, meus irmãos, poder estar convosco e mais esta oportunidade que Deus nos tem concedido de podermos falar a respeito dos assuntos concernentes à obra de Deus, ao Evangelho de Cristo e à Igreja de Cristo nesta última hora. Meus irmãos, eu tenho andado bastante reflexivo com relação ao que estão fazendo com a Igreja de Cristo, com o Evangelho, o Santo Evangelho. Por exemplo, meus irmãos, eu estava meditando ontem, comentando com a minha esposa, um canal como a Bíblia em Foco tem uma relevância extraordinária no teor da pregação da Palavra de Deus, no estudo doutrinário da Palavra de Deus, no aconselhamento sábio e poderoso, e é um canal que ultimamente eu tenho gravado simplesmente, muitas das vezes, para perder meu tempo. Tenho perdido bastante tempo gravando e não tenho resultado nenhum. Canais que abriram aí há um ano atrás, de pessoas heréticas fora da Bíblia, que hoje em dia tem um apoio extraordinário para essa gente que vive arrebatada, profetizando e revelando, chega a ter 300, 400 mil visualizações no vídeo. Eu sei que todos os canais que pregam a verdade passam por alguma dificuldade, mas o nosso trabalho tem sido um trabalho de praticamente quase nada de reconhecimento, devido à nossa dedicação e tudo. Muitas pessoas se levantaram contra quando alguns irmãos ajudaram financeiramente aqui, começaram a gravar vídeos anteriores, que o canal Bíblia em Foco sempre foi rebatido, porque vocês não têm essa noção ainda. As coisas são assim, está em rede, então as pessoas olham o trabalho dos outros para ficar combatendo. Bom, combater coisas erradas, tudo bem, agora combater algo honesto, daí é preocupante. A nação brasileira, ela caminha para um rumo bem estranho, porque não concorda, não faz e não quer dar o braço a torcer a verdade da palavra de Deus. Eu faço uma pergunta para vocês, como disse o apóstolo São Paulo: o que podemos contra a verdade, se não através ou pela verdade? O que nós queremos combater, como disse o sábio conselho de Gamaliel, combater aquilo que é de Deus ou ficar combatendo os trabalhos que verdadeiramente professam e traz o teor da palavra de Deus? Então, estavam recebendo a visita de alguns irmãos aqui em casa e eles estavam completamente, irmãos aí que estão há 50 anos dentro do mesmo ministério, Assembleia de Deus, eles comentando comigo sobre a falta de respeito com a obra de Deus, sobre a falta de doutrina nos altares e tantas coisas que têm acontecido. Então as pessoas não querem apoiar o trabalho. Os vídeos aí ficam com 500 visualizações, uma vergonha, um canal que já teve vídeos aí com 70, 80 mil visualizações. Eu sabia que as pessoas gostam de treta, de confusão na internet. Quando eles perceberam que aqui não tinha revelação, que aqui não tinha profecia da carne, não tinha revelamento da carne, que ninguém ia viajar, céu e inferno. Eu vejo nesses vídeos de arrebatamento pessoas comentando às vezes nos rodapés, é impressionante. Eu acredito em tudo isso porque eu não sou cru, eu creio no Pentecoste. Não é andar de jato e de avião, ou de ônibus espacial, ou não é o turismo para o céu e para o inferno, acreditando em arrebatamento, em pataquada, em tantas profecias da carne e coisas. Meus irmãos, contra fatos não argumentam. Está aí em rede tudo que tem acontecido de escândalo por causa dessa gente que não prega a verdadeira palavra de Deus e o povo seguindo atrás. Quer dizer, é um povo louco da cabeça. Isso é um povo doente, irmão. Não tem mais o que dizer. Isso nem é pessoa que está precisando de um conselho, isso é pessoa que quebrou a cara centenas de milhares de vezes e continua seguindo essas pessoas. É tanta distorção, meus irmãos, tanta distorção no Evangelho de Cristo. Eu tenho um assunto bom aqui, mas eu estou dando uma introdução para vocês entenderem. Não entendem mais os pormenores. Eu tenho lançado aqui coisas lindas nos pormenores, um em cada vídeo, 2, 3 colocações em cada vídeo, que enriquece vocês. Por exemplo, eu vou fazer uma citação para vocês aqui, que a igreja não acordou mais para isso. Por exemplo, a cantora Débora está pedindo oração pelo pastor Lorival de Almeida. Oração e jejum. Irmão, jejum não cura ninguém. Jejum não cura, irmãos. Pedir oração, sim. Jejum é para queimar a carne, jejum é para santificação da igreja, é para humilhação. Jejum não é para curar alguém, irmão. Se depender de jejum, ele iria continuar doente, vocês entendem? Aí alguém vai dizer: você quer mal o pastor Lorival? De forma alguma. O pastor Lorival tem todos aí os seus problemas,
mas é uma pessoa que eu tenho uma admiração grande por ele. É claro que eu não admiro o que ele fez no sentido... Conversávamos aqui com vários irmãos sobre o que aconteceu dentro da Assembleia de Deus e Amor, Gideões, dentro de várias igrejas que nós conhecemos, que outrora professava a doutrina, e os líderes novos assumiram e destruíram com tudo que existia. Mas assim, falando da pessoa, pedindo oração. Aí, depois nos vídeos posteriores, veio agradecendo o milagre de Deus. Irmãos, não é um milagre de Deus. Mas, irmão Levi, deixa eu entender, o evangelho está todo distorcido, tudo errado. Eu estou citando isso aqui como exemplo, mas não é só esse, é tudo. É no campo das profecias, é no campo da manifestação dos dons. As pessoas hoje, eles não entendem mais de evangelho verdadeiro, eles estão tudo alienado. Por exemplo, quando o médico faz uma cirurgia de 10, 12 horas, 6 horas, 3 horas, o médico com as suas mãos, é um milagre de Deus? Não é. Não é, irmãos. Primeiro porque os grandes homens da nação, não é os crentes, os grandes homens que têm dinheiro, eles pagam uma equipe de cirurgião e operadores, tipo do Einstein, do Hospital Einstein, onde opera só políticos famosos, ou que não seja o Einstein, mas que seja hospitais de renome, onde tem os médicos de renome que são acostumados a fazer cirurgias. Homens que receberam de Deus um talento, homens que são iluminados no seu trabalho profissional para fazer a coisa certa. Então, quando um homem desse opera, não somente uma pessoa que nem o pastor Lorival, mas qualquer pessoa, este homem está sendo iluminado por Deus na sua profissão, para fazer certo, cortar no lugar certo, ligar no lugar certo, fazer isso aí, meus irmãos, não é um milagre. Isso aí Deus põe as mãos e ajuda aquele médico, dando sabedoria para ele fazer o trabalho. Então a igreja não devia dizer assim, Deus fez um milagre, irmão. Isso de 20 e 30 anos para cá, a igreja perdeu a essência, o rumo, não sabe o que diz. Então o que acontece? Pedir as orações é correto, jejuns não, porque jejum não é para curar ninguém, jejum é para queimar a carne, para santificar e para trazer humilhação e saco de cinza. Foi o que eu encontrei jejum na Bíblia, foi isso, né? Para a pessoa se fortalecer, queimar a carne e fortalecer o espírito, botar o espírito mais alto na balança e subjugar a carne. Agora a oração, sim, a oração, em tudo que se vai fazer, se ora. Então a oração, se pede oração. Para quê? Pede oração para Deus fazer um milagre. Então, esse milagre através da oração é quando não tem as mãos da medicina. Não tem, você entendeu? Deus foi ali e ligou uma veia, uma coisa, limpou alguma coisa, sem o toque da mão humana da medicina. Isso é um milagre de Deus, porque o milagre já está... O que é um milagre no original? Sabe me explicar? Tem gente que está na igreja e nem sabe o que é um milagre. Você sabe? Claro que você não sabe. E você sabe, pastor Levi? Claro que eu não sei, mas eu sei o original para explicar para você. Milagre não se explica. Então por que quando os médicos põem as mãos não é um milagre? Porque milagre, eu explico. A ciência, através da ciência, eu explico que os médicos, usados pela sua sabedoria, pela sua formação acadêmica, tendo uma grande calma na hora de fazer o seu trabalho, talento e, claro, a mão de Deus sempre estendida no momento que está fazendo. Mas então, Deus deu sabedoria aos médicos, devia dizer assim, e o pastor está recuperado. Não, Deus fez um milagre, não é só na Débora, eu vi centenas de milhares de pessoas testemunhando na igreja. E vem contar a benção, irmão. Aí, irmão, eu estava assim, de repente eu estava lá e eu vi um milagre. Deus fez um milagre, o médico cortou. Não, então não foi Deus que fez o milagre, Deus deu sabedoria à medicina para ela trabalhar. Está entendendo? A não ser em casos específicos, onde uma pessoa está sendo tratada por um câncer, mesmo porque o câncer desafia a medicina, e para a medicina o câncer não tem cura, mesmo que o médico esteja fazendo alguma coisa em determinados cânceres, não é todos, tem uns que o médico tira, não é milagre, ele tira, mas tem outros que desafia a medicina, que a medicina não tem condições. Então nesse meio, mesmo que tenha a ação do hospital junto, a pessoa esteja internada, nesse meio foi Deus que fez, porque é uma coisa que foge do controle humano, mas aquilo que o homem pode fazer, que o médico pode fazer, isso não é milagre, isso é Deus deu graça aos médicos, Deus deu graça, e o pastor ou fulano de tal, ou o político, seja quem for que está sendo operado, o ser humano, se recuperou. Então, meus irmãos, quando o milagre não se explica, por isso que ele é milagre. Então, antigamente, Deus curava as pessoas sem o toque humano de ninguém. Vocês estão entendendo? Então, isso era um milagre. Jesus pegava uma pessoa pela mão que era atrofiada do artério, ou das suas pernas, ou dos seus braços, ou era mudo, ou era surdo, pegava pela mão sem
sem forjar o milagre, e ordenava o milagre na vida daquela pessoa. E não só Jesus, os apóstolos fizeram, muitos homens da igreja fizeram, mas os milagres de Deus verdadeiro não pode deixar dúvida. E os milagres de Deus verdadeiro, a grande maioria, nem é permitido alguém ver. São feitos no implícito, vocês estão entendendo? Agora entenda uma coisa, então é isso que eu queria explicar. Esse é um dos pontos, mas não é só esse que é polêmico dentro da igreja, todos. As pessoas atribuem coisas que existem hoje na igreja que não tem nada a ver com Deus, que não tem nada a ver com a palavra, com a doutrina, com nada. Vocês estão entendendo? Tem gente usado pelo diabo dizendo que está sendo usado por Deus. Então eu usei esse exemplo aqui, mas para tanger vários outros exemplos. Então, se o médico operou, não foi Deus que fez um milagre. Então, a pessoa chega e diz assim: meus irmãos, eu quero agradecer a Deus, a todas as pessoas que oraram em todo o Brasil, pelo fulano, pelo ciclano, e eu quero agradecer a vocês pelas orações que deram força para que nós vencêssemos um momento difícil e o deserto que estávamos enfrentando. E através das vossas orações, porque o evangelho virou enganação. E por isso que as pessoas não confiam mais em ninguém. Irmãos, eu estava pensando ontem, comentando com os irmãos que estavam aqui em casa, ninguém confia mais nessa gente, no evangelho. Por quê? Porque estragaram o evangelho, estragaram a igreja perdeu a credibilidade. Não acredito mais em nada. Vocês estão entendendo? Isso está complicado. E aí quando aparece um ou outro que quer pregar a verdade, essa maioria esmagadora quer destruir, como quer destruir o trabalho do canal Bíblia em Foco, a minha pessoa. Eles tiram as pessoas que estão vindo para cá, que estão querendo ajudar, para levar para lá, porque eles querem viver mesmo uma vida de mentira, de engano, e não querem que os outros vaticinem e denunciem que está errado. Então, quando eu quero agradecer ao Brasil, ao mundo que orou e nos deu força para nós nesse momento difícil atravessarmos esse deserto que enfrentamos, e Deus deu graça à medicina, Deus foi bom conosco e nós estamos para a glória de Deus, restaurado e recuperado. Isso seria o certo. E quando Deus levantou um paralítico do meio da pregação, aí é um milagre. Deus fez aqui um milagre. Você entendeu? Não é levantar a cadeira de roda, tirar debaixo dele, pegar na mão dele, forçar a dar uma caminhada, depois que termina o culto, dar a cadeira de roda para ele e ele voltar para casa na sua cadeira de roda. Isso não é milagre. Isso é malandragem e picaretagem de igrejas que fizeram isso a vida toda. Vocês estão entendendo? Não se tira uma muleta de alguém, ele devolve a muleta. Não se tira uma cadeira, ele devolve a cadeira. É que nem você compra alguma coisa para sua casa e de repente não há mais necessidade daquele objeto. Você pega e aposenta aquilo num canto, automaticamente, porque você sabe que aquilo não é mais necessário na sua vida. Então assim seria um milagre, tá certo? E graças a Deus, por tudo nós estamos comentando, a introdução foi um pouco além e o meu assunto aqui é outro. Eu quero falar, foi muito bom isso que eu comentei, porque eu queria explicar. Assim como essa questão do milagre, está tudo na igreja. Tudo mal interpretado, tudo mal entendido. Eu quero voltar gravando para vocês sobre um bandido da fé que anda no YouTube dizendo que a Bíblia ela não é suficiente para nós nos tangermos, nos guiarmos, que a Bíblia não é um livro que se renova, que a Bíblia não é um livro escrito e atualizado para todas as gerações, que nós estamos numa geração especial e que a Bíblia ela está cafona, ultrapassada e arcaica para a nossa geração e para nós. Para nós que apoiamos todo tipo de ser vergonhais, de canalice e de asneira que está acontecendo. Então a Bíblia, claro que a Bíblia não está atualizada. Ora, meus irmãos, faça meu favor, vou voltar falando sobre isso, tantos outros assuntos, mas não estou tendo tempo, é muita correria, muito trabalho aqui em casa, e eu passei muito mal aí, uns 45 dias de renite e bastante, não tinha condição nem de gravar um vídeo, porque é um espirro atrás do outro, uma complicação muito grande respiratória, mas graças a Deus estamos aqui. Para a glória de Deus, a floração foi embora, as flores estão de uma outra forma, está mais calmo e nós estamos aqui gravando. Então isso é para esclarecer para vocês o quanto as pessoas não vêm para cá para o canal Bíblia em Foco porque querem mutreta, não querem a verdade, não querem ser esclarecido, não são pessoas e homens e mulheres que amam a verdade, não querem se deparar, se confrontar com a Bíblia Sagrada como ela é. Então fico por aí procurando esses picaretas da fé para fazer as suas vontades. Ora, meus irmãos, vá para onde quiser. Não quer obedecer? Não quer ouvir? Não quer se sujeitar? Não quer se submeter? Vá para onde quiser, o problema é seu, a sua alma, você vai ter que prestar conta dela a Deus, e isso é muito sério. Então, meus queridos e amados irmãos, hoje eu quero falar sobre... É óbvio que eu não vou falar muito, porque no meio de tantas coisas boas que eu já falei, eu já poderia encerrar o vídeo aqui. Já me sinto realizado de fazer o que Deus me mandou falar e fazer nesse momento. Então, meus irmãos, eu tenho visto aí muitas pessoas gravando vídeos sobre a Assembleia, sobre a Deus e Amor, falando de pessoas dentro desses ministérios,
comentando, mas falam tudo vago, tudo para puxar sardinha para o seu assado, fazendo média com líderes da Assembleia Deus e Amor, outra hora condenando naquilo que não é para condenar, outra hora falam mal daquilo que eles nunca cometeram, não tem sabedoria, não tem noção, não sabe o que estão falando. A pessoa vai prestar conta de tudo que fala. Então, cuidado. Tem uns que abriram o canal no YouTube para monetização, para ganhar dinheiro. Eu não estou nem aí para... Inclusive, aqui tem que tirar uma monetização, minha esposa não consegue tirar, que eles fizeram automaticamente. Às vezes aparecem algumas propagandinhas aí no meu canal, mas eu não estou com vídeo monetizado, não estou atrás de monetização, não quero saber de dinheiro de YouTube, nada. A única coisa que o meu propósito no YouTube continua sempre o mesmo. Pregar e falar o que eu tenho que falar. Enquanto Deus me der graça, eu vou falar o que Deus quer que eu fale, entendeu? Então essa é a minha missão. Então, meus irmãos, falar hoje sobre aquele... Vocês lembram eu não sei se na igreja de vocês tem isso, algumas igrejas, mas a grande maioria das igrejas, 98,8%, quase 99%, eu acho que se tiver 1% que não faz isso é muito. E se não faz, vai começar a fazer. Os tais casamentos na igreja. Vocês já viram? Aí vem aquelas apostilas, vocês entenderam? De relacionamentos, e eles vão ministrar um ensinamento de 2, 3 dias, um retiro para casais, os ditos retiros para casais, os ensinamentos para casais, e às vezes eles separam as mulheres num lugar só, onde a líder, a pastora vai ensinar as mulheres. Aí a mulher do pastor não tem nada de Deus, o pastor não tem nada, vai lá e ensina tudo as irmãs errado, só carnalidade, ensina as irmãs para praticar imoralidade sexual, do sexo, moralidade sexual que eu digo no sentido da vida conjugal sexual, e ensina tudo errado. E acaba, em vez de ajudando os irmãos, estragando a vida conjugal dos irmãos nesses ditos retiros. E esses retiros normalmente são acompanhados por casamento. O que seria isso? É uma espécie de recasamento, mas não é um recasamento, não é uma separação e divórcio, entendendo? Casamentos dentro da igreja, entendeu? Prepara lá o altar, coloca lá alguns panos, algumas rendas brancas, enfeita a igreja. Eu sou contra muitos enfeites dentro da igreja. Não se enfeita igreja para ocasiões. Igreja é igreja. Seja o dia que for, cultue na igreja da forma que ela é. A igreja deve ser adornada, enfeitada no padrão original como igreja. Não por datas específicas ou por comemorações. Você entendendo? Por festa de comemorações onde você muda os adornos e a arquitetura da igreja, os adornos e faz um enfeite como se fosse um salão para casamento ou coisa dessa natureza. Então acontece, aí enfeitam a igreja como se fosse um casamento, onde vai haver um casamento de um noivo, uma noiva que vai aderir ao seu casamento, suas núpcias. E aí, o que acontece? Ministro aquela apostila, falam de casamento, ensinam, e normalmente trazem para ensinar nos casamentos. A Assembleia de Deus estava muito assim. E é assim, eu tenho certeza que estou falando para vocês. Irmãos, vocês precisam fugir de muitas igrejas. Vocês precisam fugir dessas igrejas. Pastor Levi, foge dessas igrejas. Foge pela sua alma. Foge pela sua salvação. Estou dizendo para você, se você estiver lá em reunião, se for obreiro, e lá os presidentes da Assembleia de Deus, os presidentes dessas igrejas, colocar assuntos doutrinários, assuntos em pautas que envolvem vida conjugal, casamento, recasamento, e vocês concordar, vocês estão indo para o inferno junto com eles. Vocês estão concordando, onde a Bíblia diz o que 2 ou 3 concordar na terra, você vai concordar no céu. Vocês estão concordando com a desgraça doutrinária da igreja. Às vezes os pastores estão fazendo um conluio para matar obreiros, fazendo um conluio político, e vocês estão lá levantando a mão que concorda com eles e vão entrar naquela ação. Então, se você formar um corpo com aquelas ações que não são ações que estão por dentro da palavra de Deus, que são ações perjúrias, ações maléficas, planos maquiavélicos, vocês vão prestar conta de Deus. Então vocês tenham muito cuidado com isso. Então, voltando ao assunto do casamento, então ali enfeita a igreja, fazem os casamentos, e normalmente quem vem ministrar nesses casamentos são psicólogo. Tem alguma coisa contra o psicólogo, mas a psicologia administrada por uma pessoa perturbada, ela faz uma perturbação geral na cabeça de uma pessoa. Um psicólogo secular pode levar uma pessoa normal da vida secular para um outro caminho, distanciar ele do Evangelho de Cristo, tantas coisas, e colocar na mente dele um monte de ideias que nunca existiram, porque ele é um psicólogo que vai trabalhar na psicologia, no psíquico da pessoa. O que é psicologia? Psíquico, você vai trabalhar dentro da mente da pessoa. Então entenda uma coisa, aí convido o psicólogo para ministrar ensinamento bíblico para os casais da igreja. Eu pergunto para você, o que tem a ver psicólogo ministrando para casais da igreja? Eu sei que muita gente não vai concordar comigo,
Meu querido, casais da igreja que conhecem a palavra de Deus, que vai lá para ouvir o modo vivendi de um casal cristão que tem que tanger a sua vida por dentro da palavra de Deus, é preciso ouvir de um pastor. E pastor, não é pastel, experiente, um ministro que verdadeiramente conheça os ditames que Deus ditou para um casamento, uma vida conjugal bem-sucedida dentro da palavra de Deus. Então, o que tem que chamar psicólogo? Virou moda. Faz um encontro desses aí na Igreja Assembleia de Deus, chama um psicólogo, em vez de chamar um pastor, que seja um homem responsável, que verdadeiramente provou que ele é um ministro da palavra de Deus para ensinar sobre casais. Então, meus irmãos, não se usa psicologia para ensinar para casais. A psicologia você pode entender, estudar para qualquer pessoa pode entender um pouco de psicologia. Agora, achar que a psicologia secular vai mudar os casais e a vida conjugal dos casais cristãos, isso é uma mentira, uma falácia. Aí trazia aqui, às vezes, aí vinha um menino para lá, porque aí às vezes é um novo convertido da igreja, mas é psicólogo na sua carreira, na sua profissão de carreira, aí traz ele lá, lá que está ele lá no altar com a camiseta desajeitada, não tem indumentária, não tem Deus, não tem sabedoria, nesse sentido não tem Deus, não que ele não tenha Deus no sentido da conversão dele, não tem Deus no sentido de ser um ministro outorgado que entenda nos pormenores do que é um casamento cristão, a dificuldade que a esposa passa, que o esposo passa, um conselheiro, um ministro que está na frente ouvindo as pessoas e tendo experiência, que conhece e dá um conselho pela oração, pela Bíblia, não é. Então, como que essa pessoa vai ensinar os membros de uma igreja, o seu pastor, dar o altar para um psicólogo ministrar, sendo que ele poderia estar ministrando? Bom, isso é um dos problemas. Além de fazer isso, trazia pessoas da vida secular. Muitos dos psicólogos que vinham não eram convertidos. Era amigo daquele psicólogo que se converteu lá na igreja, e aí trazia ele um dia e depois trazia os seculares, para ensinar os irmãos. Então, meus irmãos, a catástrofe que tem trazido dentro do evangelho não é de hoje. Essa pobreza, essa destruição na vida conjugal, na vida profissional dos irmãos, na vida espiritual, está atingindo todas as áreas, porque está faltando muita sabedoria e discernimento dos ministros da igreja. Então isso é um problema sério, um problema muito sério. Esse é um dos problemas, trazer pessoas que não são os líderes para ministrar. Porque quem fala de Bíblia, normalmente é quem conhece Bíblia. São os pastores que estão acostumados, os ministros estão acostumados dentro desse assunto. E outra coisa é o seguinte, isso aí chama-se aqueles encontros de casais. Eu sou totalmente contra esses encontros de casais. Eu nunca vi isso somar em nada. Eu vi um monte de mulher vaidosa botar a cabecinha no ombro do marido, sentar um do ladinho do outro lá e ficar lá dando risadinha e aqueles gracejos, aquelas coisas de besteira. Às vezes, escuta o que eu vou dizer, esse é um dos problemas, trazer psicólogos e pessoas sem conhecimento para ministrar, sendo que podia ter um ministro cheio de experiência. O segundo problema é os ensinamentos que a esposa do pastor às vezes dá para as irmãs. Você ensinou a tua esposa a vida toda a viver uma vida santa. Lá as mulheres tiram dela tudo que ela tem de pureza e infiltram nela aquele espírito de Jezabel, que é o espírito do mundanismo, o espírito de domínio, o espírito de dominar a casa, o marido, o espírito de mandar, o espírito não é só o espírito de vaidade, porque o espírito de vaidade simplesmente sozinho não forma ninguém no espírito, na plenitude do espírito de uma Jezabel, não. Ela se torna uma outra mulher e a pureza daquilo que você passou para ela e a Bíblia passou sai. E mais um problema, os pastores e os ministros que vão ensinar lá no altar, porque é só casais e mandam deixar os filhos em casa, ali começam a ensinar sobre sexo. E aí começam a entrar num mundo complicado, não entende o Cantar de Salomão, onde Salomão descreve numa linguagem bastante picante, sobre o achego, sobre a carícia, sobre os beijos, sobre a forma de um homem tocar numa mulher. Ali é forte Cantares, entende o Cantares errado, e no livro de Cantares eles ensinam o sexo oral, como se fosse uma prática normal para os encontros de casais. Aí você está perdendo o casamento, sua esposa está indo embora porque você nunca praticou isso, meu filho. Você tem que... Entendeu? Então os pastores perversos e mundanos entendem errado o Cantares. Claro que tem que haver carícia, talvez um toque nos seios, às vezes alguma coisa ali que Cantares quis descrever, descrevendo a pomba, os montes, a beleza dos lugares mais lindos de Israel, como os seios da mulher, da menina que o Cantares quis descrever, o Salomão, da pessoa que fazia parte do convívio dele. Você está entendendo? Então muitos pastores mundanos, entendendo e interpretando errado aqueles textos de uma forma carnal e diabólica, ali vão ensinar os casais de namorados e casais da igreja, ou casal que seja, aí além daquilo que é estabelecido
pela palavra de Deus. É óbvio que um homem não pode ser um animal, chegar e não saber encostar ou tocar numa mulher. Existe as carícias, existe o respeito, existe o amor, existe tudo que deve ser desfrutado e usufruído em 4 paredes fechadas na relação íntima de um casal. Agora, não se ensina a prática do sexo oral, que uma boca que profetiza, que prega, que canta e que fala e que não pode estar em contato com o órgão genital de forma alguma, até porque aí não implica só no sentido da condenação eterna. Além da condenação eterna, tem vários médicos que lidam na área que já provaram, que são iluminados por Deus na área da vida profissional, que já provaram que causa inúmeras doenças e problemas sérios. Mas o povo não quer saber de nada disso. E além desses problemas sérios perdão, aqui envolvendo, ainda não estou perfeito da voz, envolvendo a questão da higiene pessoal, envolve a condenação eterna. Porque são práticas que não são estabelecidas. E aí nós temos eu tenho que tocar, e sinto muito, tem muitos assuntos que eu admiro demais, o pastor Silas Malafaia, quando é para lutar contra a ideologia de gênero, algumas coisas, eu admiro demais a posição dele. Mas aí ele ensina o sexo, a prática do sexo oral, tantos outros pastores ensinam a prática do sexo oral, e tem pastores que vão ensinar os casais a prática do sexo anal. Agora eu pergunto para vocês, como que Deus vai aprovar a prática do sexo oral ou a carícia até o momento que ela vai, o toque, o corpo, o calor da pele com pele do casal? Isso é tudo bíblico, isso aí faz parte de uma relação íntima adorável. Agora, a prática, e além do que está estabelecido, e eu estou sendo mais claro, o objetivo possível, pode ter criança, e mesmo tendo criança vai poder me ouvir, porque a linguagem que eu estou falando aqui é muito pura, muito cônscia. Até porque na internet tem pessoas que estão ensinando, ensinando as pessoas a se corromper sexualmente aí, e ninguém diz nada. Criança, o YouTube não bloqueia nada. Você entendendo? Aulas de sexo em pleno rede social no YouTube. Mas aqui nós estamos aconselhando os cristãos que são puros diante de Deus. Então a gente sabe que o cristão não vai além daquilo que está estabelecido, mas que ele tem que ter uma relação íntima para que a sua esposa, o seu esposo possa ser amado, como ele merece ser amado diante de Deus e também diante dessa terra, das leis terrenas, daquilo que Deus estabeleceu para nós. Mas o que eu quero dizer? Não fica por aí. Aí tem pastores corruptos que ensinam a prática do sexo anal. Eu faço uma pergunta: aquele que ama vai querer fazer com que uma pessoa que ele ama sinta dor? Alguém vai dizer mais, alguma pessoa pode dizer, mas eu não sinto dor. Porque normalmente tem pessoa que não sente dor nenhuma mesmo. Se tiver que fazer tudo que fizer de errado e não sente dor, porque são depravados, vocês entendem? Mas entenda uma coisa: quem ama não faz aquela pessoa ser envergonhada. E a prática do sexo anal dentro da vida conjugal, para mim, ele faz com que a esposa seja envergonhada. Faz com que a esposa ocupe o lugar de uma prostituta, de uma mulher de programa, de uma mulher que vai fazer tudo para um homem que a esposa dele não fez, que quer segurar ele através de prática. Então o verdadeiro homem que tem caráter, ele não vai procurar uma prostituta para fazer tudo que a esposa dele não fez, para que ele possa se sentir amado e ficar com a esposa, ou então para que a esposa e ele em comum acordo concorde, para que o casal viva de aparência o seu casamento e ele viva realizando as suas fantasias loucas na rua. Não, ele se sente amado e realizado dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele, dentro da vida conjugal, e os dois praticam e fazem aquilo que eles precisam fazer, que é bíblico, e fazem com respeito, com amor e com vontade, para que o casamento, como disse Paulo, nada seja privado dentro da palavra de Deus, dentro do casamento. Então entenda uma coisa, esse é um dos motivos. Então eles vão ensinar práticas erradas, como se estivesse fazendo um grande milagre, como fosse fazer escapar que aquelas pessoas que casaram fossem escapar do divórcio pelas práticas errôneas e espúrias que eles estão ensinando. E depois dizer, eu sou o cara, eu ensinei e eles estão legal. Então eles não estão legal, eles queriam pecar, eles queriam cometer coisas que está errado, atrocidade. E aí quando cometeram, se acalmaram. Não é que eles se acalmaram porque fizeram o que estava errado. Eles não se acalmaram porque simplesmente se receberam orientação sábia e Cristo entrou na vida deles de forma alguma. Então existe um desvio muito grande na cabeça das pessoas hoje em dia que não conseguem entender o verdadeiro evangelho. Então esse é um dos problemas sérios. Então são os encontros de casais. Aí infecta a igreja. Aí outra prática errada, porque isso entra numa heresia diabólica. Eu não sei como é que esses presidentes da Assembleia de Deus concordam com isso. E aí fica, quem já fez a boda de ouro vai casar ali todo ano, porque não estou falando de uma festa de bodas, não estou falando de uma festa de boda de prata, boda de ouro,
namoro, você fazer um churrasco, uns doces, fazer uma comemoração, uns comes e bebes, porque você está fechando 10 anos de casado, 25 anos de casado, 50 anos. Não sou ignorante, Deus não condena isso aí é um encontro de reunir a família para dizer, olha, graças a Deus nós estamos aqui junto, vencendo todas essas intempéries da vida, e estamos juntos todos esses anos, nos suportando, nos amando. Isso é bonito para passar um exemplo para as pessoas que estão ali mais novas. Não é isso que eu estou falando. Falei recasamento, todo ano recasamento feito a igreja, esses apostilas, esses estudos que para nada servem, e esses ensinamentos errôneos, essas práticas espúrias, essas mulheres que vai para esses encontros aprender vaidade. Estou dizendo porque eu conhecia todas as esposas de todos os presidentes aqui do estado do Rio Grande do Sul da Assembleia de Deus, e essas mulheres em dia de festa só se reúnem as esposas de presidente num lugar separado. O que essas mulheres conversam lá? Porque essas mulheres nunca mudaram o seu sistema doutrinário, nunca passaram nada de bom para as irmãs. Então o que elas fazem sozinhas? É uma reunião praticamente meio que secreta, para elas, entre elas, se julgar as mais sábias, que as irmãs, as esposas dos irmãos são as coitadinhas, que precisa aprender, que tem que ir com calma, que não pode chegar. E elas vão ensinar calmamente o que essas mulheres precisam fazer e aprender, que é ficarem mundanas e perder a essência do verdadeiro evangelho para segurar seus maridos ou para cuidar das igrejas lá, tudo de uma forma mundana. Então, meus irmãos, o que eu estou falando, eu falo com veracidade, com experiência vivida. Eu conheci mulheres de presidente da Assembleia de Deus que tinham que fazer o cabelo, a unha, a boca, tudo, a maquiagem, para ir no círculo de oração. Então eu não estou falando uma besteira, eu estou falando o que eu sei que é. Então, vocês estão entendendo? Então para que servem esses encontros de casais? Todo ano, isso aí, e é heresia, porque casamento é um só. Então não fica recasando todo ano, porque aquilo na prática, não sei se você já viu, se você viu, você sabe que eu estou falando a verdade. É praticamente um casamento. Aí termina, chama todos os casais lá, estão bem arrumados, de terno, roupas, vestidos, vão num desfile tremendo de modas. Então, porque o ensino para casal não precisa fazer isso aí, recasamento. Quer ensinar para casal, reúne a igreja, ensina uma apostila para casal, acabou. Não precisa fazer um casamento. Aí, irmão, na verdade são casamentos, vocês estão entendendo? Ministrando casamentos. E aí chama todos os casais lá na frente e ministra de novo um casamento, com a mesma retórica de um casamento, com a mesma oratória de um casamento, e eles todos vestidos de casamento, a igreja enfeitada para casamento, e tudo falando, e tudo de casamento, e tudo sobre o tema de casamento. Então são casamentos feitos dentro da igreja para aqueles que já são casados, quem está entendendo? Para aqueles que já são casados. Aqui eu não estou falando de divórcio, estou falando de casamentos que é feito na igreja todo ano, você está entendendo? Casando os que são casados. Isso para mim é uma aberração, uma heresia, vocês estão entendendo? Outra coisa que eu quero concluir agora. E aí fazem esses encontros de casamento, falam de casamento, e por que quanto mais tem esses casamentos, esses encontros de casamento deles, mais e mais divórcio em massa dentro da igreja. Se esses casamentos deles, se essas coisas que eles fizessem, se essas instruções deles resolvessem, não tinha tanto divórcio dentro da igreja. Eles fazem esses casamentos, falam sobre esses casamentos, ensinam sobre esses casamentos, e quanto mais eles fazem esses casamentos, não tocam na verdade, não chamam as pessoas específicas. Claro, eles estão ensinando a carne, o mundanismo, eles estão ensinando o divórcio lá nesses encontros de casamento. Eles estão ensinando tudo lá, preparando o coração das pessoas para que as pessoas sejam. E lá vão abordar temas de moralidade sexual, que pode casar de novo. Lá vão abordar todas essas coisas aí, vocês estão entendendo? Lá vão ensinar as irmãs talvez a se divorciar e casar de novo, que é o que se vê. Vocês estão entendendo? É isso que se vê lá. Então, quanto mais encontro, quanto mais assunto, quanto mais casamento pros casados, mais número de gente divorciada dentro da igreja em massa. E vocês querem que eu concorde com isso, meus irmãos? Vocês querem que eu concorde com divórcio, com instruções? Está faltando ministro, está faltando liderança, está faltando palavra, está faltando estudo, está faltando poder, está faltando Deus na vida dessa gente. Quem tem Deus não separa de noite, quem tem Deus peleja pelo casamento, quem tem Deus, porque a juventude que veio seguindo nossos passos, todos eles se espelhavam em nós e nós deixamos a desejar. Nós fizemos uma cacaca atrás da outra. Nós quebramos os ditames uma vez atrás da outra. E essa juventude não se firma mais em nada, porque eles não têm para onde olhar, eles não têm um prisma, eles não têm um objetivo, eles não têm um caminho, eles não têm uma bússola, eles não têm uma direção. Porque aqueles que eram para ser a direção e o guia deles, fracassaram. Liberais, mundanos, profanos, detratores, vocês estão entendendo? Destruidores da verdade, lutadores contra os princípios, que estudam e se dedicam para lutar contra os princípios, que estudam livros e mais milhares de livros, que estudam a Bíblia para poder usar a Bíblia para distorcer a própria Bíblia, para botar essa juventude tudo
no inferno. Coitada dessas pessoas que vão ser punidas sem saber, sem ter culpa de nada, sem ser orientado, porque não tiveram a liderança. Falou com vocês o pastor Levi Longaray. Em Cristo jamais seremos enganados ou confundidos. Se Cristo não voltar, a gente pode se ver no próximo vídeo.